Só porque ele tá com um sapato ali de couro de coati. O sapato dele é da moda, viu? O meu é porque eu sou skatista, assim, aí eu uso esse sapato assim. E sou surfista também. Chegou o café aqui, ó. Glória a Deus, pessoal da colher. Eita, eu também amo você, viu? Cafezinho pra esquentar aqui as cordas vocais. Prometo que eu não vou gritar hoje. Amém? Deixa eu ligar aqui o meu cronômetro, porque toda vez que o menino sobe aqui, fica me coisando também. Vocês estão felizes? Porque vou te dizer, bom, feliz, aqueles que chegaram aqui na casa do Senhor, aqueles que estão conectados através da transmissão, para ouvir a palavra, para abraçar um irmão, mesmo que de longe, mas sentir a atmosfera. Se esse ventinho puder desviar um pouquinho de mim, eu agradeço, senão vai me atrapalhar aqui na minha Bíblia, por favor. E grande é a responsabilidade de ministrar, grande é a responsabilidade de trazer uma palavra, grande é a responsabilidade de tentar ser boca de Deus em tempos onde a palavra do Senhor é tratada de forma tão errada. E o Senhor tem escolhido a nossa igreja para ministrar essa palavra verdadeiramente, com seriedade, né? Então, chegar aqui não é fácil. Todo mundo que sabe aqui diz que é um estreito, mas é estreito porque aquilo que a gente faz para Jesus, aquilo que a gente faz declarando que é Deus quem nos capacita, naturalmente a gente vai ter que se colocar no nosso lugar, no nosso devido lugar, que é um lugar de submissão, que é um lugar de dependência total do Espírito Santo de Deus. Então eu convido você, de onde você está, a curvar sua cabeça para a gente orar mais um pouco, para que a palavra do Senhor possa mudar a tua história como ela mudou a minha história nesses últimos meses, porque eu sei que eu cheguei aqui com uma missão e eu vou cumprir essa missão para a glória do nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor foi o primeiro a entrar por essas portas, porque o Senhor mora aqui nessa igreja. Que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua palavra nos ensine, nos alerte, nos confronte, que a tua palavra dê a dose do amor, que a tua palavra tenha a dose da justiça, que a tua palavra continue nos colocando no caminho certo até o dia em que Jesus vir nos buscar. Sabemos que não é fácil, sabemos que a guerra é grande, é diária, mas também sabemos que a tua boa mão nos sustenta todos os dias. Por isso chegamos aqui, que seja o melhor culto das nossas vidas, não porque chegamos ou porque merecemos, mas porque somos teus filhos e porque o teu amor é tão grande, tão poderoso, que tem nos alcançado e vai nos levar, meu Deus e meu Pai, a viver grandes coisas no Senhor. Recebe, Pai, toda adoração, todo louvor nesse lugar, porque o Senhor merece, o Senhor é o dono dessa igreja. Abre a tua Bíblia em Josué capítulo 5, por favor, igreja. Josué capítulo 5. O tema da mensagem de hoje é prontidão espiritual. Prontidão espiritual. Temos vivido tempos aí fora, nesse mundo caído, né, com uma atuação diária do diabo tentando distrair os filhos de Deus, tentando nos entregar coisas que não vêm de Deus. E perceba que a nossa vida é tão corrida, é trabalho, é faculdade, é escola, é menino, é isso, é aquilo, é outro, que a gente às vezes perde o Senhor de vista. Às vezes nós somos impulsionados a deixar de ter tempo com Deus, deixar de se alimentar da palavra, deixar de aprender mais de Deus, deixar de falar mais de Deus para as pessoas, porque o tempo foi consumido com outras coisas. Entenda,
que quando a gente perde esse tempo, a gente se enfraquece. É uma conta muito simples de fazer. Quanto mais longe de Deus nós ficamos, mais fracos para ajudar outras pessoas também nós ficamos, porque não temos nada para entregar quando nos afastamos de Deus. E o mundo que a gente vive aí fora, ele é especialista em nos oferecer momentos, circunstâncias para nos tirar do foco que o Senhor quer nos colocar. Na minha vida, é por isso que eu falei na minha oração, agradecendo a Deus, porque essa palavra tem ministrado no meu coração há muito tempo. Porque eu, assim como você, somos pessoas que sonhamos, amém? Nós sonhamos com a nossa casa, nós sonhamos com a nossa família, nós sonhamos com a nossa igreja, nós sonhamos com tantas coisas. Porém, nós também sabemos que não é fácil conquistar todas as coisas. Existe um preço a ser pago para realizar sonhos. Existem etapas que precisam ser concluídas e não podem ser puladas para conquistar e realizar os nossos sonhos. Mas como eu falei no começo, às vezes nós perdemos o foco porque estamos dando mais atenção às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Por isso que o tema dessa mensagem é prontidão espiritual. Porque ao passo que a gente desacelera espiritualmente, nós perdemos o foco daquilo que Deus tem preparado para nós. Ou seja, existem ferramentas espirituais que Deus nos dá para que eu e você nos preparemos melhor para lutar as nossas guerras. Eu vou repetir novamente. Mas quando um mundo, que essa é a vocação do mundo caído, é desvirtuar você, é fazer você perder totalmente o seu foco naquilo que Deus quer. Josué capítulo 5 narra uma história da conquista, ou melhor, da chegada do povo à terra de Canaã. O povo lá do Egito, que foi trazido por Moisés agora sobre a batuta de Josué, chega a uma terra prometida por Deus a Abraão, uma terra que teria leite e mel sobremaneira, ou seja, uma terra que alimentaria 1 milhão ou mais de pessoas. E Deus cumpriu a promessa dele. O Jordão foi vencido, o Mar Vermelho lá atrás foi vencido, e agora eles estão na terra que mana leite e mel. Mas chegar na terra, olha para cá que eu ainda vou começar a ler. Chegar na terra é uma coisa, conquistar a terra é outra coisa totalmente diferente. Nada a ver, pastor. Eu conquistei o meu carro, vou pagar não sei quantas parcelas. Só vai ser meu quando eu conquistar. Porque se eu atrasar 3, o banco toma. Então entendeu o que eu estou falando aqui? O apartamento que muitas vezes você compra em tantas parcelas, se você atrasar, você chegou na terra, mas para conquistar precisa pagar todas as parcelas. É um processo que precisa ter prontidão espiritual, senão você fica na rua, ou alguém toma o seu carro. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eles chegaram na terra, agora conquistem a terra. E aí para conquistar a terra? Vai conquistar uma terra de todo jeito, com a sua força? Não é isso que Deus nos ensina. Olha o que o texto diz, vamos lá. Josué capítulo 5. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam que o Senhor tinha secado o Jordão. Está vendo? Vai vendo, porque esse texto ele tem muitos insights para mim e para você. Os próprios reis reconheceram que foi Deus quem secou o Jordão.
Souberam que o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Essa é uma narrativa de Josué, o autor do livro. E Josué dá detalhes. E só tem detalhes para contar quem viveu a história. Só pode contar os mínimos detalhes, tanto de distância do que aconteceu, quem estava lá, quem presenciou. No capítulo 2 diz assim, no verso 2 diz assim: naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate e Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra, eu estou na versão NVI. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. O verso 7. Assim, em lugar deles colocou os seus filhos, e estes foram o que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. O verso 8, vamos ler até o verso 12. O verso 8 diz assim, ó: e depois que a nação inteira foi circuncidada, depois eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Depois da circuncisão, teve um tempo para se recuperar. No verso 9, então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Verso 10. Na tarde do 14º dia do mês, olha os detalhes de Josué. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Verso 11. No dia seguinte ao da Páscoa, neste mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Diga assim: o maná cessou. Você entende que o maná era um alimento que Deus mandava para alimentar o povo durante o processo do deserto. Ou seja, era o milagre que Deus fazia diariamente para alimentar o povo, para que ele chegasse na terra prometida. Aqui a gente já tem um ensinamento. Se Deus te coloca num propósito, num processo, num deserto, creia sobremaneira que Ele está te dando condição para você suportar o processo. Porque todos os dias não faltou pão para o povo chegar na terra de Canaã. O maná só cessa quando o povo chega. Por quê? Porque Deus entende que Ele não pode desperdiçar milagre. Porque onde eu e você podemos fazer alguma coisa, Deus não vai operar um milagre. Porque agora é a hora do povo plantar para colher e para comer. Às vezes eu e você somos tão mimados que queremos fazer coisas, ou melhor, queremos esperar coisas de Deus que nós já podemos fazer. Porque nós já temos força suficiente para fazer, mas esperamos sentados, pacientes, Deus fazer. Mas o cessar, o maná cessou. Agora eu e você que temos que nos levantar, plantar, colher e comer, para que possamos conquistar a terra. Quem está entendendo diz amém. No verso 11, no dia seguinte, o da Páscoa, nesse momento, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois, eu estou no 12, né? Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas.
e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Você pode dizer amém? Ó, prontidão. Deixa eu tomar um café para não esfriar. A terra foi alcançada. Diga amém. Canaã já é realidade. Diga amém. Mas tem que dizer amém. Você tem que entender uma coisa. Deus já cumpriu a promessa dele. Vocês pisarão numa cidade que mana leite e mel. Eles pisaram na cidade que mana leite e mel. Mas para tomar posse dela, conquistar, construir, eles precisam agora trabalhar pela terra, se desgastar pela terra. Agora eles precisam mostrar quem é o Deus do deserto para quem mora naquela terra, entender o porquê eles chegaram até ali. Aí que começa a história da conquista. Mas para chegar no lugar que Deus te prometeu, não se pode chegar de todo jeito. Josué era um guerreiro habilidoso. Josué era um militar habilidoso, inteligentíssimo. Mas perceba que a narrativa do capítulo 5 não coloca o povo na terra de Canaã como guerreiros. Duas coisas acontecem aqui no capítulo 5. Se você não prestou atenção na leitura, eu vou te lembrar. Circuncisão e celebração da Páscoa aconteceram antes de chegar na terra que mana leite e mel. Ou melhor, eles entraram prontos espiritualmente para viver algo sobrenatural em Deus. O que é que esse texto está nos ensinando aqui no capítulo 5? Que nós não vamos conquistar o que Deus prometeu para nós de todo jeito, com a nossa eloquência, com a nossa sabedoria, com a nossa capacidade de liderança. Não. Deus, olha para cá, Deus não divide a glória dele com ninguém. Não adianta. O povo que veio do deserto com Moisés morreu. E o povo foi se multiplicando na jornada. E eles não eram circuncidados. A circuncisão, depois estudem o que é isso. Em resumo, era uma prova do homem dizer: eu sou do Deus de Israel. Eu sou propriedade do Deus de Israel. Está aqui a prova que quem comanda a minha vida é o Deus de Israel. E Josué vai além. Só pode celebrar a Páscoa quem for circuncidado. E também isso está em Números. Ah, pastor, mas o senhor está falando isso lá do tempo de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Josué. Isso não tem nada a ver com a gente não. Porque a terra que mana leite e mel para mim e para você hoje é o céu. Porque nós somos Israel espiritual. Mas para chegar para tomar posse da Israel celestial, a gente vai ter que conquistar muita coisa aqui, que é a nossa coroa. Ah, mas isso foi lá em Abraão. Mas Deus chamou Abraão, pastor Leandro, e sai da tua tenda, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Aí Deus ainda fala assim para Abraão: e a tua descendência será maior, ou melhor, será tão incontável quanto as areias do mar e as estrelas do céu. Aí eu te pergunto, se alguém, o mais sábio da matemática, já contou quantas estrelas do céu tem e a areia do mar, eu fecho minha Bíblia e vou para casa. Porque se não conseguiu contar, eu sou uma estrela, eu sou uma areia que está sendo alcançada por essa palavra hoje. E vou tomar posse da terra? Vou. Mas para isso eu vou ter que trabalhar muito
para conquistar a terra que mana leite e que mana mel. É fácil? Não. Mas quem disse que seria fácil? Mas o tema é prontidão espiritual. Eles precisavam estar circuncidados, ou seja, eles teriam que entrar na terra exalando o Deus verdadeiro. Porque o que é que viria na próxima terra? O que é que viria na próxima fase? Quem sabe? Quem sabe o que é que tu vai enfrentar amanhã no teu trabalho? Mas se você estiver na prontidão espiritual, circuncidado, ou seja, totalmente entregue para Deus, vai ser mais fácil para você vencer. Porque ele falou também para o povo celebrar a Páscoa. Porque a Páscoa não é coelho de chocolate, não é ovo de chocolate. A Páscoa é a celebração da saída de um cativeiro. É a saída do Egito, de sai, eu vou matar todo mundo, bota a marca de sangue no umbral da tua porta, porque o anjo da morte vai passar. E a Páscoa é celebrada porque Deus protegeu, Deus guardou aqueles que o ama. Você está entendendo que para você chegar na próxima fase, colocar o pé na terra, Deus tem que ser a sua prioridade. Conquistar a vitória no teu casamento, Deus precisa ser a tua prioridade. Conquistar o trabalho dos seus sonhos, Deus precisa ser a sua prioridade. Conquistar uma igreja maior, Deus precisa ser a prioridade. E Josué não tinha apenas habilidade de guerreiro, Josué tinha intimidade com Deus. Josué presenciou os milagres que Deus fez durante todo o processo. E eu e você às vezes presenciamos milagres de Deus, mas esquecemos. Aí eu volto lá no início. Por quê? Porque o mundo está roubando o nosso foco. Porque o mundo está roubando o nosso foco. E muitas vezes gastamos tanto tempo no mundo e esquecemos de todos os dias fazer uma marca no nosso corpo em prol da presença de Deus, celebrar a nossa vitória, a nossa saída do cativeiro, agradecendo a Deus e nos colocando como prontos para dizer: essa terra mana leite e mel, e eu vou construir algo naquele lugar, eu vou tomar posse disso, eu vou tomar posse daquilo. Mas como eu vou tomar posse de tanta coisa difícil, se eu não estiver lado a lado com Deus, que foi maná, que foi água, que foi coluna de fogo, que foi nuvem de fumaça, durante todo o processo da minha e da sua vida? É Ele, igreja, quem vai fazer você vencer. É Ele quem vai fazer você se surpreender. Amém? Então, no capítulo 5, na prontidão espiritual, a terra foi alcançada, mas não foi conquistada. No verso 7 diz assim, ó: assim, em lugar deles colocou os seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. Veja que se você for ler todo o êxodo, todo o processo do deserto, você vai perceber que no meio do processo, muitos se desviaram, muitos perderam o foco, muitos construíram altares para outros deuses, muitos se auto-encheram para querer ser alguma coisa, e foram esquecendo de se circuncidar. E a multiplicação era grande, e eles foram esquecendo do principal. Eles foram se esquecendo de que eles precisavam ser reconhecidos pelos outros como servos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas para muitos isso não precisava mais, não interessava mais. Mas Josué disse: para chegar onde Deus quer, tem que estar prontidão espiritual em dia.
porque senão não vai suportar derrubar as muralhas que estariam à frente, porque senão não teria condições de ter uma fé digna para poder suportar o que viria após a chegada a Canaã. Ou você acha que era chegar em Canaã, armar a rede e se balançar? Não, irmãos. O que vem pela frente no capítulo 6, agora, além, essa prontidão espiritual precisa gerar nessas pessoas fé, obediência e atitude. Essas três características que nós vamos conversar um pouco, precisam estar de uma forma poderosa dentro das pessoas, e eu falo aqui dentro de mim, dentro de vocês, para suportar o que vem pela frente, para ter condições de estar de pé e vencer as batalhas que vêm pela frente. Porque depois do capítulo 5 vem o capítulo 6. Não foi fim e até logo. Vem batalha, vem luta, vem confronto. Mas o guerreiro Josué não chega empunhando uma arma, ele chega trazendo um povo diante do Deus de Israel. Ei, vocês têm que se converter de novo. Será que ele teve que dizer isso? Vocês precisam se alinhar, porque o que vem pela frente, porque eu já vi. E Josué mandou 2 espias para Jericó. Ele já sabia o que tinha. E Deus, sobretudo, aí Deus mandar esse povo se consertar. Às vezes está dando errado porque você está deixando Deus em segundo plano. Estou sendo bem didático, bem direto, bem objetivo. Não está dando certo porque você está negligenciando a palavra de Deus. Está indo pelo conselho do amigo, da amiga, do patrão, da mãe, do pai, e esquecendo o conselho de Deus. Olha o verso 13, acompanha comigo, do capítulo 5. Estando Josué, depois da lição de moral de Josué no povo, estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Diga, empunhando uma espada. Está um homem de frente de Josué, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho da qualidade de comandante do exército do Senhor. Meu irmão, quando Josué recebe um homem com uma espada na mão, dizendo que é comandante do exército do Senhor, o que é que Josué pensa? Tem guerra pela frente, tem luta pela frente, tem batalha pela frente. Mas eu preciso saber, e aqui eu estou sendo Josué, e eu preciso saber se esse homem é meu, vai lutar ao meu favor ou vai lutar contra mim. Agora adivinha por quê? Isso é outra pregação, né? Quem foi que Josué viu? Meu Deus. Quem foi, pastor Lando pregou domingo aqui, quem foi que João viu na ilha de Patmos? Quem foi que Josué viu? Acho que é Gênesis 18, quando alguns chegam para conversar com Abraão. Abraão está sentado fora da tenda, e Sara está dentro da tenda, e Abraão faz uma mesa e pede para os homens almoçar. Os homens param para almoçar. Quem almoçou com Abraão? Você está entendendo que Josué vê algo tão sublime, tão poderoso, que a teologia chama de teofania, que é a materialização, é a presença do próprio Deus. Em algumas pouquíssimas vezes isso acontece na Bíblia. E aqui, de que lado esse guerreiro do exército, ou melhor, um comandante? O comandante é o que Vou perguntar de novo, porque vocês são inteligentes. O comandante é o que Eita, ele é o chefe. Estando no capítulo 14, nem uma coisa nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Eu já tinha desmaiado. Então Josué prostrou-se, está vendo? Josué também desmaiou. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito.
e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Só reconhece quem é servo, só se vê como servo quem está vendo algo que vai além dele, porque ele era o maioral do seu arraial, e agora ele é servo de alguém que está empunhando uma espada, e se diz comandante do exército do Senhor. Ou seja, quando eu e você chegamos em Canaã, aí Deus aparece para mim e para você, porque eu e você decidimos. Olha para cá, entende isso? Porque nada é de graça, nada é aleatório, tudo é consequência de fé, de atitude. Porque nós decidimos entrar no processo de disputa, de conquista, lado a lado com Deus. Nós dissemos não para o mundo e sim para Ele. Aí Ele se posiciona diante de mim e de você, para dar instruções de como devemos lutar as nossas lutas, de como devemos guerrear as nossas guerras. Mas só reconhece quem Deus é quem anda com Ele. Você está entendendo? Diz amém. O comandante do exército do Senhor respondeu, estou no verso 15: tire as sandálias dos pés. Você lembra lá no episódio da sarça ardente, que Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés? Aqui acontece a mesma coisa. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. É um menino obediente. Obediência, fé e atitude. Prontidão espiritual para vencer. No capítulo 6, tem uma cidade chamada de Jericó. Quem é que já ouviu falar de Jericó? Todo mundo já ouviu, né? Além do Rio Jordão, na terra de Canaã, onde tinha o povo cananeu, que era um povo muito perverso, diga-se de passagem, existiam algumas cidades fortes, Patrick, que precisavam ser vencidas para que a terra fosse conquistada. Você entendeu que precisou pagar as parcelas do carro e do apartamento para conquistar a terra? Jericó era uma das parcelas. Eu acho que Jericó era aquela parcela balão, né? Que fica lá pela última, que é cara que só, que você tem que comprar outro carro para poder não ficar devendo. É desse jeito. Porque, pensa comigo, Jericó tinha rei. O rei mandou perseguir os 2 espias que se esconderam na casa de Raabe. Isso está aqui na Bíblia, depois você lê com calma. Se uma cidade tem rei, nós entendemos que é uma cidade-estado, é uma cidade grande, é forte, é protegida, é organizada. Jericó era uma cidade quase que intransponível. E por que Deus manda o povo entrar nessa cidade de forma diferente? Porque Deus já sabia que eles não conseguiriam derrubar as muralhas de Jericó sozinho. Por que você chegou nesse culto? Porque Deus está falando para você que você não consegue derrubar Jericó sozinho e sozinha. Eu vou repetir para você botar isso na sua cabeça e no seu coração. Tem batalhas que você só vai vencer com Deus. Não adianta sabedoria, inteligência, capacidade. Não, se não for através do milagre de Deus, não vai dar certo. Capítulo 6 diz assim, ó: Jericó estava completamente fechada. Eu vou ler eu quero ler o capítulo todo, são 29, 20 versículos, 21, dá tempo. Vamos lá. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Veja, o povo já estava todo mundo com medo. Ninguém saía nem entrava. Verso 2: Então o Senhor disse a Josué: saiba, isso aqui ó, é a resposta que Josué queria no capítulo 5. O Senhor vem ao meu favor ou o Senhor está contra mim? Olha a resposta agora aqui no verso 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei, não é entregarei, vou pensar em entregar
entreguei nas suas mãos Jericó. Diga amém. Seu rei e seus homens de guerra. Deus já está dizendo para Josué: eu já entreguei. Olha o verso 5. O verso 3. Olha a ordem do chefe, do comandante do exército: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Verso 5. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Para aqui no capítulo, verso 5. Deus dá claramente a Josué uma estratégia. Deus dá a Josué uma estratégia para vencer. Ou melhor, uma estratégia para conquistar, porque vencida a cidade já estava, porque Deus disse: eu já te entreguei a cidade, agora você precisa conquistar. A estratégia é dada, e para você colocar a estratégia em prática, você precisa obedecer. Não tem como vencer algo que aos nossos olhos é impossível sem ter a direção de Deus. Não dará certo. Andaremos em círculos por muito tempo e nada vai acontecer. Mas a ordem vem do alto para que de baixo aconteça um milagre. E que as pessoas possam reconhecer quem fez. Como eles já estavam reconhecendo desde a vinda do povo quando atravessa o Jordão. Acompanha comigo no verso 6. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: pronto, Josué recebe a estratégia, agora Josué vai passar a estratégia. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas de Deus da forma errada. Deus fala uma coisa, mas você acha que é impossível. Aí você começa a escrever uma linha a mais, de acordo com aquilo que você acha. O verso 6 diz: Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem. Vamos ler até o 18. Marchem ao redor, ou melhor, até o 11. Marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Presta atenção. Soldados armados à frente e a arca do Senhor atrás. Eu parei no 9, foi? No 8. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante ao Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia que eu ordenar. Então vocês gritarão. 11. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Vamos aqui até o 11. Da prontidão espiritual, vamos arrancar agora a obediência diante da fortíssima Jericó. Deus dá ordem: vocês durante 6 dias vão ter que arrodear a cidade. E aí, essa minha Bíblia é uma Bíblia arqueológica. Você vai encontrar no estudo da arqueologia várias distâncias, várias defesas de qual o tamanho do perímetro de Jericó. Confesso que eu não quero trazer isso para você, porque para o que Deus quer falar para mim e para você hoje,
O que importa é se a gente está disposto a cumprir o que Deus mandou, independente da distância, do tamanho, do que for. Amém? Deixa para os teólogos discutirem isso. Então eles começam a andar em círculo, e veja que eles não dão grito nenhum, apenas tocam uma trombeta. E aí eu faço outro apelo aqui para vocês estudarem. Existem alguns tipos de trombeta. A trombeta que é falada aqui é uma trombeta de chifre de carneiro, o chofar. Tem até um aqui, né, pastor, por aqui. E aí tem muitos estudos que falam para qual data específica era usada, enfim, mas nesse contexto, e alguns teólogos, alguns estudos que eu vi, falam que essa específica trombeta é para celebrar uma futura festa. Eu fiquei com essa, porque para o que o povo estava fazendo ali, se preparando, é porque tinha uma festa para que eles fossem comemorar, amém? Então, eles vão apenas com a trombeta, a população toda, arrodeando a cidade uma vez, durante 6 dias. Entenda uma coisa aqui. Aqui Deus manda Josué falar para o povo: não falem nada. Tem coisa que você vai vencer no silêncio. Eu vou vencer porque foi isso. É isso. Tem coisas que Deus vai fazer com a sua boca calada. Um sábio, ele se destaca porque ele sabe fechar a boca na hora certa. Pastor Leandro pregou aqui domingo que Jesus estava no meio. Quem é que estava no meio deles? A arca da presença. Sabe o que a arca da presença é? A presença manifesta de Deus. Tinha soldado, pastor? Tinha, muitos. Eles empunharam a espada, Patrick, aqui no texto não fala. Eles gritavam palavras de ordem, de vitória, de eu vou vencer. Eles batiam perna. Aqui no texto não fala. Aqui no texto fala apenas: arrodeiem a cidade sem falar um pio, apenas tocando a trombeta. Aí em cima, imagina em cima da muralha, o povo olhando. Puxa, esse cara está doido. Esse povo está rodeando a cidade sem falar nada, sem fazer nada, apenas marchando e andando. E marchando, porque a ordem foi marcha. Mas a ordem não foi fazer isso. Aí Josué disse assim: eu e vocês temos que obedecer a ordem, porque a ordem foi essa. E quem vai operar não somos nós, é quem deu a ordem. Você entendeu? Aí isso acontece 6 vezes. E o povo arrodeia, levando a arca, tocando a trombeta, ou melhor, a trombeta, cansados, com as suas roupas. Tinha sacerdote, tinha soldado, tinha todo mundo. E voltava para Gilgal, para o acampamento, descansava, ao raiar do sol ia de novo, outra vez, e nenhuma rachadura nas muralhas era vista. E aí? Eu estou obedecendo. E aí outra raiz da prontidão espiritual: fé. Verso 12. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Vamos até o 14. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. Sabe o que é isso? Fé. Porque durante 6 dias fazendo a mesma coisa e nada acontece. Será que não é assim na minha, na tua vida? Estamos lutando por tanto tempo e nada acontece. De repente, no 3º dia você desviou. De repente, no 2º dia você desviou. De repente, no 4º dia você saiu do foco. De repente, no quinto dia você blasfemou. De repente, no 6º dia você abandonou.
Mas aqui eles permaneceram firmes e fiéis até o último dia. Agora, você acha que não tinham aqueles que conversavam e diziam: será que vai dar certo? Será que o meu casamento vai ser reconstituído? Será que o meu projeto de vida vai dar certo? Será que a minha igreja vai realmente construir algo novo? Mas se Deus mandou rodar 6 dias, rode 6 dias, sem parar, sem blasfemar, sem duvidar de Deus. Isso é fé. O escritor de Hebreus, no verso 11, no capítulo 30, cita as muralhas de Jericó. E por fé as muralhas foram ao... E Raabe também está no rol, uma prostituta. Lá nos Heróis da Fé de Hebreus capítulo 11. Porque é muito fácil abandonar um projeto pela metade, quando ele não satisfaz a sua vontade. Quando você se acha limitado, ou melhor, quando você se acha que não está sendo alcançado pela misericórdia de Deus. Ou você não suporta as críticas que vêm de cima, porque lá em cima da muralha eu tenho certeza absoluta que eles criticavam quem estava embaixo, mudos, fazendo em círculos. E o povo disse: mas esse povo vai conseguir ultrapassar essas muralhas desse jeito? Nunca. Mas Deus queria mostrar para aquela geração que tem conquistas que só é Ele quem pode dar, que tem vitórias que só é a mão de Deus quem pode sacramentar, que tem escrituras que só Deus pode escrever. O verso 15 diz assim, para terminar: no 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira. Você entendeu que o texto está falando de novo que eles marcharam? Porque caminhar é uma coisa, né, pastor? Marchar é outra. Você entendeu isso? Caminhar muitas vezes nos remete à displicência, ao trivial, ao natural. Mas em meio à impossibilidade de Jericó, Deus coloca um povo a marchar. Deus prepara a igreja para conquistar. E não se pode conquistar de qualquer jeito. Você não vai conquistar isso que você quer de qualquer jeito. Eu estou falando de prontidão espiritual, eu estou falando de obediência, eu estou falando de fé, e agora eu vou falar de atitude. O verso 15 diz: no 7º dia levantaram ao romper da manhã e marcharam. No 7º dia o cansaço já era grande, o desânimo poderia estar grande, mas eles se colocaram de pé e foram. Quer desistir por quê? Quer parar por quê? Está cansado, faz parte do processo, mas quem te reanima já chegou aqui, mas quem te coloca de pé já chegou aqui, quem renova a tua mente já chegou aqui, quem renova a tua estratégia já chegou aqui. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os sacerdotes, ou melhor, os espiões que enviamos. Verso 18: não fiquem longe das coisas consagradas, ou melhor, mas fiquem longe das coisas consagradas. Presta atenção aqui. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. O verso 19: toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados.
e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. No tempo do maior cansaço, o povo permaneceu de pé. Aí Deus dá a vitória ao povo. No 7º dia eles foram obedientes, eles tiveram fé, eles cumpriram tudo. Aí agora Deus diz: mas ninguém pegue nada do que vai encontrar lá, nem ouro, nem prata, nem utensílio nenhum de valor, senão vocês vão prestar contas a Deus. Mas por quê, pastor? Se eu conquistei a cidade, eu não posso sair de lá com a minha sacolinha de ouro e de prata e de bronze e do que tivesse lá, não. A ordem foi para deixar tudo lá e consagrar a Deus. Sabe por quê? Porque o primeiro que saísse com o saco ia dizer, sabe o quê? Eu conquistei Jericó. Aí Deus está dizendo: ei, quem venceu a maior batalha foi eu. Foi a minha mão que colocou as muralhas no chão. Não foi a habilidade de nenhum guerreiro. A espada embanhada não foi de nenhum soldado de Israel. Foi do comandante que se colocou diante de Josué. Josué viu um homem com uma espada levantada. E o texto que nós lemos em todo momento, nada foi dito para eles lutarem com as armas que eles tinham, e porque eles iriam levar os despojos que era de Deus. E Deus está dizendo: todos vão ver, mas também todos vão saber que foi eu quem fiz. Para que você não se coloque num lugar que não é seu, mas de Deus. Você pode ficar de pé, porque a gente vai ler o verso 20 juntos. Se tiver um som de trombeta aí, Patrick, arruma aí um som de trombeta. Porque na nossa vida existem Jericó todos os dias, precisando ser derrubadas. Mas como é que eu e você estamos chegando diante dela? Está difícil, pastor. Deus vai derrubar por você. Parece impossível, mas não há impossíveis para Deus. Não tem como não vencer uma batalha se Deus estiver com você. Precisa estar pronto espiritualmente, precisa estar andando de lado a lado com Jesus todos os dias, precisa ser obediente, precisa ter fé, precisa ter ousadia e coragem. Porque quando todos dizem que não vai acontecer, Deus se levanta no meu e teu favor e diz: vai acontecer. Mas não para que eu e você saiamos carregando os despojos, para que todos possam ver quem é o Deus da nossa vida, para que todos possam conhecer quem é o Deus que vai à nossa frente. E o verso 20 diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Foi nessa hora que o povo tinha que gritar. Foi nessa hora que Deus manda o povo agora bradar. É depois da conquista, é depois da vitória. Tem um som de trombeta aí, Patrick? Pode ir. Segura esse som aí, a gente vai terminar agora. Vou até fechar. Bota sua Bíblia no banco. Olha para cá, em nome de Jesus. Eu estou cheio de sonhos para a minha vida, para a minha casa, para a minha igreja, tantas coisas. Eu preciso conquistar, mas não vai ser fácil, eu sei. A estratégia é gritar no final. Pode demorar, pode doer até lá, pode fazer com que você se canse no meio do caminho, mas você precisa suportar. Olha para cá, em nome de Jesus. Você precisa permanecer de pé no propósito que Deus mandou, porque na hora certa, depois da trombeta, você vai gritar e a muralha vai cair. Qual muralha? Eu não sei qual é a muralha que você quer que caia. Eu não sei qual é a muralha que está à tua frente
paralisando você. Mas você sabe, quer que ela caia? Grite na hora certa. Mas pastor, eu quero gritar hoje. Se for para gritar hoje, grite com alegria, grite com força, porque Patrick vai colocar uma trombeta aqui, e eu vou ler o texto, e na hora que eu falar aqui, e o povo gritou, dê o seu maior glória a Deus aí, declarando que a muralha vai cair, porque o texto fala que quando soaram as trombetas, o povo gritou, e depois assim, ó, ao som das trombetas e do forte grito, foi trombeta e grito, o muro caiu. Pratique. Vou fazer assim, ó, no 1, no 2, no 3, a trombeta vai soar, e depois que ela soar, você dá o maior glória, e depois que você der o glória, creia que o muro já caiu, em nome de Jesus. Soa a trombeta, Patrick. Dá o teu maior glória a Deus, porque a muralha vai cair, em nome de Jesus. Glória a Deus. E o texto fala que depois da trombeta